Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, espectadores do nosso Poltrona Inquieta. Estamos aqui em mais uma edição. Saudações aí para o Matheus Najimi. Matheus, meu companheiro aí de cinefilia. Tudo jóia? Oi, Rodar. Oi, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que esteja nos assistindo. Ou bom dia, né? Um amigo meu falava que o dia tem 24 horas, então é sempre bom dia. Mas eu comecei a usar isso também. Mas enfim, bem-vindos a uma nova edição do Poltrona Inquieto. Então, essa edição a gente tem uma novidade boa aí surgindo, que é quando começa o ano, começa a temporada dos festivais, né? E aí, dos grandes festivais, o de Berlim é o que primeiro desponta, né? E a gente já, na última edição, a gente comentou das mostras paralelas, né? Inclusive com muito ênfase para a entrada do André Novaes Oliveira, né? Na mostra Panorama, que a gente vai estar na torcida. Mas agora saiu agora recente a mostra competitiva, né? Que seriam aquela escolha dos filmes principais. E tem brasileiro, seguindo na nossa, né, Matheus, trajetória recente de Isso. sempre emplacar um filme nacional nos festivais atualmente, né, e eles seguirem também para as premiações, vide o Agente Secreto. O Festival de Berlim lançou seus concorrentes ao Urso de Ouro. E o brasileiro que está é o Karim Ainuz, né? Ele está com o filme Rosebush Pruning, um filme já uma coprodução internacional, né, Matheus? E é um filme sobre o impacto de uma família depois da morte de uma matriarca. Você Isso, tem mais noções tem mais informações sobre o filme, Matheus? Não, desse filme não. O Caetano já tá tendo uma carreira. Ele mora na Alemanha, né, agora, né? Enfim, ainda faz filmes no Brasil às vezes, mas acho que ele já está nessa. Não é nem o primeiro filme dele, né, completamente internacional, né? Então acho que é curioso. Vamos ver aí o que vai ser. E tem também um filme da Beth de Araújo, né? Que ela é filha. Ela é. Eu acredito que ela tem essa nacionalidade brasileira, mas ela é filha de brasileiro que mora nos Estados Unidos, com o Josefine, né? Com o Channing Tatum. Enfim, ficar de olho também nisso. Sobre o Karim, o último filme dele também passou, acho que foi em Cannes, né? Se eu não me engano, que O foi o Motel Motel Destino, Destino. né? Foi em Cannes, é. Você gosta do Motel Destino, Matheus? Não muito. Eu acho que eu fiquei decepcionado Essa com o filme. respirada sua, essa respirada sua foi tipo, Que é se a aquele gente não filme que quisesse. você quer gostar muito, mas eu não sei, eu não Eu acho entendi que ele muito bem. Eu acho. falta foco nele, né? Eu acho que ele leva essa coisa da pulsão, né? Sexual, pulsão de morte. Isso, é. Eu Ele leva acho. isso como um cinema, uma tentativa de fazer um cinema onírico, né? Uma coisa assim meio neon, É, meio psicodélica, mas o nosso lado de gostar de cinema narrativo sente uma certa falta, né? De alguma coisa mais substancial. não, eu acho nem só a narração, eu acho que o estilo também. Eu acho que depois de um tempo ele fica. Ele desenvolve aquilo, né? Então, assim, para que fosse um curta-metragem, eu acho que seria muito bacana. Mas já parece que ele não sabe muito bem o que fazer com todo, porque eu acho que o filme impacta muito no começo, né, com o visual, os atores, na Fábio Assunção, tá muito bom. Mas eu acho que depois de um tempo ele não avança muito, né? Então começa a ficar um pouco meio cansativo e aquele final também. Eu achei até que ia ter alguma coisa mais queer ali entre o Iago Xavier e o Fábio Assunção, mas também não avança. É um filme que parece que joga muitas coisas, mas também depois ele não. Não consegue Ele deixa concluir. festa. E agora é o terceiro filme. Foram três filmes de sequência do Karim, né, em Cannes, né? Porque antes teve A Vida Invisível, que passou na um Certo Olhar, venceu o prêmio de Certo Olhar, inclusive, né? E aí acabou sendo indicado ao Oscar, né, em vez de Bacurau, naquele ano.
E ele também teve aquele filme com Jude Law, né, o Firebrand, que foi na competição de Cannes, Aham, 2023. aham. Então, passou um pouco batido também em Cannes, né? Mas em Berlim ele já teve com Praia do Futuro, né? Uhum. Que agora não me lembro se foi na competição, mas eu acho que foi. Acho que foi, pelo que eu me lembro, foi sim. Foi Foi, em né? competição. E E aí a foi. gente tem um histórico dele de filmes que ficaram lá atrás, mas que estão totalmente vivos, né? Que é o Madame Satã e o Céu de Sueli, né? Isso, eu acho. Que, Os dois aliás, acho são que maravilhosos. projetaram ele, né? Na verdade, né? Sim, o Madame Satã é o primeiro longa dele, né, de direção, né? Ele já tinha escrito Abril de Pedaçado. Ele fez vários curtas, né, muito legais também. Mas o Sims, né, que é um dos meus favoritos. Só que é isso, o Madame Satã, eu ainda acho que é o melhor dele, assim, né? Acho que apesar do Celso Sueli eu gostar bastante também. É, E ele, é um só para cineasta completar, completo. para completar, né, a filmografia que a gente ficava falando de todos os filmes dele, ele fez também o Viagem porque Preciso Volto que Te Amo, né? Ah, eu adoro esse filme. Eu acho esse filme uma fofura. É Gosto muito muito. legal. Eu gosto também. E ele fez alguns outros na Argélia, mas esses eu não vi. Algumas Aham, séries documentárias. Ele fez alguns documentários, né? Um sobre o aham. aeroporto de Berlim, que recebia imigrantes na crise, enfim. Então ele tem uma carreira bem curiosa, né? E agora já está meio que focado nesses filmes mais internacionais, né, digamos assim, né? E é um diretor que está fazendo filme, acho que, ou seja, é o quarto longa dele nessa década, né? Então é curioso que ele está produzindo bastante. Uma produção bem ativa, né? Eu tinha separado aqui, eu vi a lista completa, né, dos concorrentes ao Urso de Ouro, e Sim. além do carinho, eu anotei alguns aqui que me encheram mais os olhos. Um é o Dal, Bom, do Alain Gomis. Alain Gomis fez um excelente Félicité. Félicité. É um filme lindo que venceu o prêmio africano FESPACO. Participou de FESPACO e ganhou. Tem também a cineasta experimental e bem hermética, né? Que é a Angela Chanelec, que está vindo com My Wife's Cries. Eu tenho muita estima também pelo diretor de Temporada de Patos. É um mexicano, é o Fernando Embeck. Ele vem sim. agora trazendo Moscas. E é um cineasta também que está sempre no meu radar. E por fim, o Mahatma Saleh Arun, que é o diretor de Chad. Já concorreu em Cannes, inclusive, já por alguns filmes do Chad, e que vem agora com Som La Noite das Três. Pô, legal. Ele. Basicamente, foi o que eu relatei ali de empolgação inicial, mas assim, também não fiz uma profunda pesquisa. E também porque também aparece sempre alguns nomes novos, né? Novas estreias que a gente ainda não conheceu. Então, Rudá, assim, eu confesso que eu não consegui fazer nenhuma pesquisa como você fez, mas pelo que eu vi, tem muitos filmes um pouco mais de diretores fora do radar, né? Então, assim, é É, sempre claro, quando a gente vê Cannes, né, a gente vê os mesmos nomes. A gente também, às vezes, pa- a gente tem que tomar cuidado para não reclamar de tudo, né? Porque em Cannes parece que são sempre os mesmos diretores. Em Berlim, de repente, foi totalmente o contrário, né? Parece, né? Então, pode ser curioso também. Eu acho que assim, a gente ainda não viu os filmes, né? Então vamos esperar para ver o que, que vai surgir daí. Tem muitos diretores também realmente que eu nunca não conhecia. Ainda que Berlim tem uma coisa que sempre, historicamente, ele sempre foi muito atrelado, ele sempre teve meio que um apelo político, né? Só que aham. pelos filmes que eu estou vendo esse ano, acho que não, já não tem mais. Até porque o próprio Festival de Berlim teve muitas polêmicas, se envolveu em muitas polêmicas, né, com No Other Land e outras, enfim, questões mais políticas mesmo.
E ele foi até muito tempo meio que um filme que filmes americanos do Oscar passavam, né? Só que Uhum. por uma série de motivos que eu também não sei muito bem, eles pararam de serem exibidos lá. Também acho que porque o Oscar também mudou as datas, enfim. Ou talvez eles não quiseram mais que os filmes para mais horas participar de competição, enfim. Mas enfim, então acho que o Festival de Berlim sempre tem essa coisa de se reencontrar, né? De tentar algumas estrelas, mas também um caminho muito mais independente. É, E é curioso porque ele é um festival em que o público também participa bastante, né? A cidade participa, né? As salas são no centro, as principais salas são no centro da cidade, com salas também espalhadas pela cidade, é um pouco como a Mostra de São Paulo, o Festival do Rio, né? Não é que nem Cannes e Veneza, que são em resorts ou em locais bem separados, né? Então, enfim, acho que também tem sempre essas questões que acabam envolvendo e tem as outras mostras, né? Enfim, que eu acho que vale a pena a gente ficar sempre atento para ver o que surge de lá. a própria Panorama, como a gente falou, do que o André Novaes está. É, eu, eu acho que a Cannes, que Berlim foi audaciosa em algumas premiações recentes, né? O Má Sorte ou Sexo por Acidente e É, o Nome Toque são dois filmes assim que eu achei num grau de experimentalismo, de reinvenção da linguagem cinematográfica que acho que Berlim aposta e que eu acho interessante. o E que Nome conversa Toque, com festivais mais experimentais mesmo, como Locarno ou Roterdã. Inclusive, é, Roterdã está para começar agora também, na nossa próxima isso. edição, né, Matheus? A gente vai falar um pouquinho mais do Roterdã. Tiradentes, né, também, né? O ano passado foi, inclusive, o filme que acho que ele já tá em streaming, né? O Dream, Sex, Love, que é o Drummer, do Dag Sim, Johan que é Haugerud, um que é filme lindo, lindo, lindo. lindo, lindo, lindo. E eu acho que é curioso que ano passado a gente. É aquela coisa de festival, né? Eu tava brincando mais cedo que o Todd Haynes, ele foi o presidente no ano passado. E aí eu lembro que eu vi e falei, esse filme é a cara do Todd Haynes, e aí acabou ganhando. Eu lembro, Eu não foi uma lembro conversa quem. que você teve É, comigo. então. Eu não lembro quem agora é o presidente desse ano. É a Binoche ou eu tô viajando? Binoche foi a última do Veneza. Olha, Wim Wenders é o presidente. Em Curioso, né? Vendas. Então, então é sempre assim, é legal ver também como que os júris assim, respondem. Eu gosto muito do Má Sorte. Enfim, vamos ver aí o que vai surgir os sinônimos também, né? Foi o ano que eu estava lá. É sempre bem legal. Certo. Vamos então agora falar das estreias, né? Chegando quinta-feira, a gente tem novos filmes aí no cinema. A gente tem a grande estreia da semana, que é o March Supreme, né? Uma jornada de um herói, de um jogador de tênis de mesa. O Timothy ganhou o Globo de Ouro recente. O diretor é o mesmo de Joias Brutas e Bom Comportamento, o que já diz bastante coisa sobre a possibilidade do filme ser foda. E eu separei até aqui um trecho de uma crítica do Henrique Debski, que também está bem entusiasta com o filme. Aos poucos, é menos um filme sobre tênis de mesa e mais sobre um sujeito manipulador enfrentando as consequências de suas más escolhas. Enquanto a pior punição que pode sofrer, talvez, seja o fato de estar preso no seu próprio corpo, na sua própria vida, estando fadada a viver daquela forma caótica e inconsequente até o fim dos seus dias, contaminando como um veneno a tudo e a todos ao seu redor. É divertidamente sufocante, com Chalamet sendo a alma do negócio. Eu acho que é. Bom,
é do Josh Safdie, né? Os irmãos se separaram esse ano, né? Então, o Smash Machine não foi aquilo que a gente esperava, né? O do Benny, né? Apesar de Mas ter saído com um prêmio em não sei se em Veneza, Cannes, foi em Veneza, Veneza, prêmio foi de o direção em Veneza. isso, é. Enfim, aquela coisa, né? Mas eu assim, o Timothée Chalamet é o ator do momento, né? Então vamos ver também se ele vai realmente ganhar o Oscar, como todo mundo está apostando. Eu É, apostei nele contra o Andrew Brody na última. então, eu preferiria muito mais. Eu acho que ele no Completo Conhecido tá excelente, né? Eu gosto muito dele, assim, né? Mas desde aquela época que ele era o jovem Twink lá, né? Do Me Chama Pelo Seu Nome, dos filmes da Greta Gerwig, Uhum. o Beautiful Boy também, enfim. Então, acho que ele tem o Lady Bird, eu gosto muito dele, faz uma pontinha que eu gosto. Enfim, mas eu tô animado. Inclusive, assim, como eu sou do esporte também, né, eu fiquei pensando. Eu tinha uma época que eu fiz uma lista dos melhores filmes por esporte. E tênis de mesa é difícil, porque realmente nunca teve um filme de ficção sobre. Tem alguns documentários. E aí eu lembro que na minha lista eu botei Forrest Gump, porque tem lá, né, a parte do tênis de mesa. E esse filme. É curioso que o Mark Supreme também é um filme. É uma ficcionalização de uma história real, né? Porque o eu ainda não vi o filme, né? Mas existiu realmente um jogador de tênis de mesa chamado Marty, que foi ganhou várias medalhas em campeonatos mundiais, né? Numa fase que os Estados Unidos ainda era meio bom. Hoje ele já é bem mais fraco. O país já não é muito bom no esporte mais. Mas então, enfim, tem alguma coisa ali real, mas eu acho que é mais um estudo de personagem, pelo que a gente entendeu, né? Dos comentários, etc. E vamos ver, tomara que seja legal. Eu tava vendo, inclusive, dentre os premiados, dentre os prêmios, acho que ele foi indicado a melhor representação de New Jersey pelos críticos de Nova Jersey. Eu achei um prêmio muito legal, né? Porque realmente, assim, eu gosto É, muito de representação da cidade, como é que funciona, e eu acho que é vamos montar isso. um que a gente premie o Rio de Janeiro barra Niterói. Pode ser, vamos, com certeza. New Jersey, né? A Niterói dos Estados Unidos, talvez, né? Então seria legal. Outro filme que tem tudo para ser muito bom, né? É o A Única Saída. Aliás, esse você assistiu, né, Matheus? Ele é do Park Chan-wook, que foi eternizado por Old Boy, né? Um É, cineasta muito talentoso. Você gosta do filme? eu gosto, mas assim, eu achei muito vibe Parasita, assim, parece uma. Não vou falar que é uma Ah, cópia do Parasita, mas é um estilo Parasita, assim, né? Tipo, de uma pessoa passando por uma situação financeira complicada, blá, 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 que aí resolve dar uma um quebrar o golpe. sistema, É, tipo dar se vingar contra o sistema e contra principalmente o sistema no caso, né? Mas também contra quem ali tá comandando ele. Então assim, é um filme legal, achei muito grande, achei um filme muito assim cansativo em alguns momentos, ele passa de 2 horas? 2 horas e 20, eu acho. Ah, sim. Então, assim, eu só achei legal. Eu não achei muito divertido, mas também não achei ruim. Aham. Então, Nota assim, eu 6, acho que vamos dizer uma nota é nota 6. 6. Foi exatamente. No meu Letterboxd dei 3 estrelas, é isso. Os fãs de ficção científica têm um representante essa semana também, que é o Justiça Artificial, que trata de, em um futuro próximo, um detetive é acusado de assassinar a própria esposa. Ele tem 90 minutos para provar a sua inocência, na justiça de inteligência artificial, que ele mesmo ajudou a implementar. Não vi críticas tão entusiásticas, mas é um olhar diferenciado, porque o diretor é russo, né? É o Timur Bekmambetov. E ele fez alguns filmes americanos também, enfim. Mas tem essa visão que pode ser interessante de uma outra nacionalidade que não
Americana. americana. É, Mas acho que ele já é pode, um cara que já pode ser tá que bem, surpreenda. é, já tá bem no sistema de Hollywood, né? Eu não, deixa eu até ver aqui a lista dos filmes que ele fez. Que eu lembro de já ter visto. Ele fez, ele fez o Abraham Lincoln Vampire Hunter. Ah, Lembra? Acho que ele já mora nos Estados Unidos há muito tempo, enfim, então acho que ele já tá aham. no. Então não dá nem para falar um pouco desse olhar purista de um Não, não, russo não. interpretando. Ele já foi cooptado pelo, pelo sistema americano. Ele fez a refilmagem do Ben-Hur, que eu nem lembrava que tinha sido feita, inclusive, né? É, ele já foi capturado. Já foi, Na já foi. seara do terror, Matheus, a gente tem o Silent Hill, mais um filme do Silent Hill. É mais Ixi, uma acho que ela. adaptação de videogame do diretor Christoph Gans. Não vi grandes comentários, me pareceu pelo trailer um filme, bem aquele filme que mimetiza muito a estética de videogame, sabe? E aí Sim. parece que a gente está assistindo um filme que tem alguém no joystick jogando, né? Não dá muito tom de cinema, enfim. Mas para quem gosta do terror, é, é, a, é a pedida do terror aí dessa semana. Para as crianças, Matheus, vai ter o Monarcas, o Conto das Borboletas, que conta a história de duas borboletas, uma que não tem asa e a outra que tem medo de altura, e uma lagarta. Uma pedida aí para os pais levarem seus filhos aí ver essa história de animação. Pô, legal. Para um nicho agora bem específico, né, da galera que gosta de rock de metal, vai ter um documentário sobre o Megadeth. Aí é um nicho bem específico. E aí comentar também com você que vão vir as versões restauradas de Senhor dos Anéis. Vão ter Ah, algumas legal. exibições da trilogia aí do Tolkien. E É, filmes sempre bons de rever e acho que talvez estejam remasterizados, então com a qualidade gráfica que o filme tanto demanda, bem correspondida, né? eu sei que ele tá na fase estendida, na versão estendida, né? Então são Então quase não é nem 4 só horas de remasterizado, duração. né? Remasterizado e estendido, né? Não sei se é porque essa versão estendida é aquela bem da época, né? Que saiu nos DVDs, enfim, eu imagino que seja a mesma, né? Já é meio que a versão do diretor. E é coisa legal, né? Acho que além de ver no cinema, que é sempre bem-vindo, né? Você acaba encontrando outros fãs, né? Acho que tem um pouco essa coisa da comunidade toda, né? Essa coisa da sociabilidade eu acho bacana, né? Essa Talvez eu irmandade. vou E ver a o. galera É, nerd, ela tem muito isso, né? Dessa questão dos encontros. sim, é. Eu acho que é um componente social interessante também que vai surgir com a volta do Senhor dos Anéis também. Eu tô querendo rever porque eu li os livros, né? E eu acabei. Eu tô com os filmes aqui em casa para rever. Depois de ter lido os livros, eu sempre enrolei. Então talvez amanhã eu aproveite para assistir também. Vamos para os streams, a estreia dos streams. Antes de mais nada, o que para mim se tornou um acontecimento, saudar a entrada no YouTube do documentário 86 Prime Temps, em que o Jean-Luc Godard dialoga sobre a sua obra com o cineasta e crítico Jean-Baptiste Toré. O filme pode ser conferido completo no YouTube, assim, e pelo que deu para reparar, é o Godard muito franco ao contar como funciona o seu cinema, os seus pensamentos, enfim. Esse cineasta tão rico que nos deixou, e que me parece que ele deixa uma ausência, né? De não Sim. ter surgido um cineasta do naipe dele, essa coisa do pensar o cinema de modo tão reflexivo e profundo e cativante, emocionante para todos nós que amamos cinema. Então, Nossa, muito boa. Ah, desculpa, né? foi uma referência que eu soube agora há pouco, montando o Uma nosso descoberta incrível roteiro. mesmo.
Eu vou deixar salvo, eu vou deixar salvo aqui nos comentários para quem quiser ter o acesso. Ah, boa. Eu acabei de ver aqui, já salvo. Eu não sei se vai ter legenda em português, né? Mas talvez deve ter em, não sei se em francês, imagino, enfim. Mas Talvez ele não, ou em talvez inglês, né? o acesso dele seja limitado nessa questão de não ter a legenda Mas no aí português. imagina que talvez role alguma, Eu acho que enfim, uma vez ele estando no ar, né? Eu acho que acredito que é, outras pessoas vão. eu vou tentar assistir essa semana, porque realmente, né, o Godard é um caso interessante, né? Porque eu acho que o Godard é um cara que ele era. Até é o que a gente estava discutindo. Não sei se foi a gente que estava discutindo, Godard, sobre a minha teoria do Kleber Mendonça Filho ser um Fellini dos nossos tempos, né? Ou um Buñuel, enfim, não sei. Foi aqui que a gente falou sobre isso semana passada? Eu não lembro. Que eu acho que mas eu acho que o Godard ele tem uma parte dessa parte dessa geração dos anos, né, 60, 70, 50, um pouco, em que realmente o cinema dominou as questões culturais, né? E talvez hoje seja o inverso, né? As questões culturais dominam o cinema. E eu acho que ele conseguiu fazer. Ele mudou muito, né? A gente poderia passar um programa inteiro falando do Godard, né? Mas assim, ele mudava completamente de estilo. Ele produzia bastante coisa, né? Ele fazia 2 filmes por ano, basicamente. Filmes muito interessantes. E aí, depois de 10 anos, ele mudou completamente, passou a fazer filmes totalmente mais herméticos, mais politizados. E aí, depois, ele voltou a uma fase um pouco mais misturando os dois, né? Estilos, enfim. E produziu até a morte, né? Assim, foi uma. E aí tem sempre aquela. Godard sempre causou, né? Indo, participando de Cannes, e aí fez uma coletiva em Cannes ao vivo, né? Por celular. Não sei se você lembra disso, acho que quando ele passou em 2018, né? Talvez. Quando ainda não era muito comum essa coisa né, das entrevistas online, enfim. E aí você ia lá com a sua câmera, você ia, tinha alguém com celular, e a pessoa ia lá e fazia, né, a pergunta para o Godard que estava na Suíça. E o Godard fez aquela live, né, em 2020, todo mundo achou o máximo, enfim. Então, enfim, ele continuou sendo um iconoclasta, assim, né, até o final. Então, esse filme acho que foi filmado em 2018, se eu não entendi, 17. A entrevista, né, foi filmada em 2017. Então, enfim, é interessante, né? Vamos ver o que ele tem para falar, né? Sempre legal ouvir Godard. Sempre muita coisa a falar, é. E também um modo da gente matar um pouco a saudade dele. Com certeza. Falando dos outros streams, vamos para o Netflix. Netflix tem a entrada agora de Bastardos Inglórios, do Tarantino, né? A sátira política contra o nazismo, de grande apelo visual, né? Do jeito que o Tarantino sempre nos serviu. É um filme que eu gosto muito. Eu também sou bem fã dele e eu acho que é um dos melhores do Tarantino, assim. Ai, eu sei que eu fiz a minha masterpiece, né? No finalzinho Ah, do escalão. sim. Eu fiz a minha obra-prima. É muito. No último vencedor do Urso de Prata, o Último Azul, de Gabriel Mascaro, está também chegando na Netflix, né? Ele apropria-se do estilo distópico para contestar o etarismo, né? Mostrando os idosos cheios de vida, Isso. vitalidade, em um ambiente que está situado por conta das mudanças climáticas e das ameaças ambientais, né? É um filme, portanto, que tem um caráter político, mas que permite sempre conversar com o hedonismo da velhice, assim. Eu acho Eu, um filme muito bom. eu fico pensando muito
a mesma questão que eu falei do Meu Hotel Destino, né? Mas eu acho que é um filme que ele atira muito para muitas questões. É um filme muito bonito, né? Os planos são incríveis, a direção de foto é muito boa, as atuações também. Mas eu acho que o roteiro e a direção se perdem um pouco, né? Na questão toda da. Assim, eu acho que nem é um problema trazer muita coisa e não resolver. Eu acho que acontece Uhum, isso também, né? Eu acho que, inclusive, eu gosto, né? Porque eu começo com aquela coisa toda da vigilância, né? E aí depois ele, enquanto ela tá em fuga lá, né? Enquanto ela tá na aventura, o filme esquece totalmente isso, mas tudo bem, acho que ela também tá em outra ali, né? Ela não tá mais. Acho que faz um sentido. Mas eu acho só que o filme ele acaba nessa segunda parte, ele acaba perdendo um pouco da força, né, que ele tinha. E aí fica um filme acho, um uhum, pouco mais comum, assim, né? Mas uhum. eu gosto, mas É, também não sou fã. entendo o seu ponto de vista. Mas acho que eu gosto mais do filme do que de você mesmo. Sim, é. Você gosta mais do que de mim. Ah, tudo bem. Tem outros dois pequenos filmes também que estão na Netflix. Um chamado O Cativo, que fala da perseguição ao escritor Miguel de Cervantes. E no dia 23, que eu achei curioso, Netflix lança um filme ao vivo, assim, como se fosse inédito, assim, Hum, lançando, entendi. tá sendo filmado. Pelo que entendi, foi isso. Que é um filme sobre um alpinista, Alex Honnold, que vai escalar Taipei 01, um dos edifícios mais altos do mundo. Pesquisa para mim aí, Matheus, qual é o nome do. É uma transmissão ao vivo, né? Na verdade, né? É, É que, isso. Tem que ser. que esse É isso. alpinista vai fazer do prédio, né? Achei Isso, é. curioso. Achei A curioso. Netflix passou ano passado o SAG, né? Então acho que eles estão investindo. Tem algumas coisas de esportes também que eles passam. Acho que eles estão começando a investir em televisão também, né? Aham. Porque na verdade é um programa deles, né? O Skyscraper Live. Então, assim, Sim. eles já exibem esse programa, e aí só que a tentativa ao vivo vai ser. A tentativa vai ser ao vivo. No Curioso. Amazon Prime, hoje estreou Amores à Parte. Oi? Desculpa, Ah, só porque a gente falando de escalada, eu me lembrei que teve um documentário. Você já viu sobre escalada que ganhou Oscar, né, recentemente, né? sim, Acho que foi o sim. Free Solo, talvez, eu tô confundindo. É, Free Solo, que é muito legal, né? Ah, o Free Quem Solo, gostar, eu eu acho que marquei de ver, não consegui ver. É. pode assistir antes, né? Que é muito, muito bacana mesmo. Já passando agora para o Amazon Prime, chegou hoje o filme Amores à Parte, né? Eu separei uma crítica aqui do Diego Quaglia, que fala que é uma comédia absurda, escrachada, de altíssimo nível, feita para retratar as questões de relacionamentos modernos, num círculo de insanidade e caos humorístico completamente naturalizado, normalizado por esse universo. Combinação certeira de humor visual e de texto afinadíssimo. Parece interessante aí, através do comentário do nosso colega. Ah, Outro legal. filme, Esse filme eu tava de olho esse, pra ver mesmo, porque eu não vi ainda, eu tava ouvindo falar bastante. ele participou de festival? Tem essa informação? Não, 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 foi direto para o não. cinema. Assim, talvez um daqueles festivais não, né? Nossa, não, desculpa, ele participou de Cannes, ele tava em Cannes, Ah, sim. mas ele não, bom, não lembro em qual mostra ele participou, não. Deixa eu As ver se eu mostras acho. paralelas. Cannes tem bastante mostra paralela, né? Tem a Quinzena, tem um certo olhar. Talvez foi só a estreia mesmo, mas assim, né, passou. Ele foi indicado a dois Independent Spirit Awards, né? Uhum. Deixa eu ver aqui, eu posso ver enquanto você fala mais dos outros filmes? Não, o outro que eu ia falar agora é da Len Wiseman. Eu soube dela
ela que fez o filme Anjos da Noite, que é um filme assim da minha juventude de terror e tal, que eu gostei. E aí ela tá fazendo um filme seguindo a franquia do John Wick, aquele filme com Kenny Reeves. Ela tá fazendo Bailarina. Legal. Esse filme eu vi bastante também, que eu ainda não É, vi. parece interessante, parece divertido. O Arthur Tuoto falou que no fim fica um meio termo, não é um espetáculo formal do Wick, dos filmes do John Wick, mas também não cai na artificialidade de tentar imitá-los. Tem a honestidade de um filme de ação enxuto, mas com recursos o bastante para não parecer descartável. Legal. Então, nessa seara de filme de ação, me parece uma excelente pedida. Só para voltar, né, o Splitsville, né, que é o Amores à Parte, ele só estreou em Cannes mesmo, numa daquelas exibições de, né, fora de competição, fora de mostra, enfim, só a Cannes Premiere, né? Passa. E no MUBI, indo para o MUBI, né? O MUBI está entrando agora com uma série de vanguarda asiática, que apresenta diversos cineastas autorais que optam pela experimentação em seus filmes. É uma lista que mesmo nós bem cinéfilos, né, Matheus, e bem acompanhando as novidades do cinema, enfim, tendo muito essa pulsão de descoberta mesmo, né? A gente ficou sem reconhecer algumas desses nomes. Então vale a pena todos nós nos aventurarmos aí, quem tiver o MUBI, né, de ir no Vanguarda Asiática. Um dos filmes do Vanguarda Asiática é o Cemitério do Esplendor, né, que é mais uma Fantástico. preciosidade do tailandês Apichatpong Weerasethakul. Me parece um filme cheio de vitalidade ao lidar sobre a doença, em que existe uma certa encantaria no ato do cuidado, de uma beleza sem igual ali. Para mim é um filme belíssimo e é a chance de rever. Eu acho. E tem o Vietnã também, que é um filme super premiado, enfim, acho que vale a pena também ver. O Vietnã, né, é um país que tem um cinema forte, né, lá, né? Mas é um cinema um pouco mais doméstico, né? Um pouco mais. É muito difícil ter filmes que saem. Esse filme é um filme sobre um romance entre dois trabalhadores em mina de carvão, né? O filme foi proibido no Vietnã, inclusive, né? Mas não teve algum tipo de por ser filme para apresentar uma visão negativa do país, enfim. E esse filme passou na mostra Um Certo Olhar em Cannes. Então vale a pena. Uma É boa. bacana. Eu acho que vai ser muito bom se aventurar aí nesses filmes da vanguarda asiática que o MUBI selecionou. E o MUBI também agora está recebendo Morra Meu Amor, recém-estreado no cinema. Às vezes eu fico impressionado como que a distância cinema e exibição caseira tá milésimos de segundo às vezes. Eu lembro de quando na época do VHS, né? Um filme estreava e era uma expectativa, uns 6 meses, 8 meses para o filme sair no VHS. E aí tinha que ter a sorte de conseguir o VHS, porque outras pessoas também estavam atrás do filme, uma correria. Enfim, nostalgias de cinema. A gente vai fazer um específico sobre isso qualquer dia. E aí entrou o Morra Amor, da Aline Ramsey, né? A diretora de Precisamos Falar sobre Kevin, né? No meu Letterboxd, Matheus, não sei se no seu estava assim, o filme é bem criticado, o filme não tem uma apreciação assim média positiva não. Um dos críticos que eu li, o Moisés Westphalen, falou que Sim. para um filme que pretende ter uma certa selvageria, é bastante domesticado. As imagens são interessantes, o trabalho de fotografia em si, isolado do filme, é bastante criativo. Mas é tudo muito limpo, perfeito, extremamente calculado. Eu achei um pouco isso também, assim, eu acho que é um filme bem bonito, né? É um filme que eu não esperava.
O último filme dela eu não gosto, né? Que é o Jack, né? Não, Jack não, é o com o Joaquin Phoenix, né? O You Were Never Really Here. Eu acho ok, assim, né? Não acho nada demais, mas esse filme eu achei um pouco mais interessado nos personagens, então nisso eu gostei. Aham. Mas ao mesmo tempo também é um filme que não parece que tem um medo de ir mais fundo, né? Então é um filme muito. É o tipo de filme que. É o tipo de filme de Oscar da Jennifer Lawrence, diria, né? Assim, se a gente imagina se isso existir mesmo. Tanto que em Cannes eram os críticos americanos botaram ela como favorita, enfim, né? Mas eu acho que é um filme que ele não. Ele, ele chega na superfície, mas ele não entra. Eu acho que isso representa bem o que é o filme. Mas eu gosto, sim, eu acho interessante, interessante. E por fim, a gente tem aí, aproveitando a evidência do Wagner Moura em exibição, aí amanhã vai ter, inclusive, a transmissão dos indicados do Oscar. Se não me engano, é às 10h30 da manhã. Hoje, quinta-feira, né? Não sei É, se, na verdade, se alguém estiver não o horário que assistindo, a né? gente está gravando, não, o A horário gente de está quinta-feira, gravando quarta, né? À que a gente noite, está gravando quarta para lançar quinta, e aí Isso. quinta, o Wagner Moura é um dos super cotados aí a entrar no hall dos melhores atores. E aí, aproveitando isso, o MUBI veio com o filme Caminho das Nuvens, do Vicente Amorim, que é um filme de viagem, né? Um filme que mostra muita pobreza, né? Do Brasil e também essa coisa do road movie, né? Do filme de estrada. Isso, é o filme que eu vi na época. Na época não, eu vi na época, ou na época, 2003, né? Então, assim, eu vi praticamente quando lançou em VHS, ou no Canal Brasil. Eu achei ok, não achei nada incrível, não. Não sei se você gostou, Fudá, mas é Não, um filme do que que eu eu me gostaria de lembro, rever. eu não acho ele sentimentaloide, assim, mas eu Não acho é ele não. dentro de um padrão de cinema meio convencional, de certa forma, pouco inventivo, assim, mas assim, É, é o que se aproxima um pouco da linguagem da novela, né? Eu acho sim, que tem esse caráter e que é positivo também. Não acho que também experimentação, é, audaci, ter uma narrativa audaciosa seja sempre um sinônimo de cinema de qualidade. As tramas simples, bem elaboradas, em que a gente consegue identificar um início, meio e fim bem esquematizados, também são positivos também para o cinéfilo que ama não, com Godard. certeza. Só você falou do Wagner Moura, né? Eu lembrei que começou a circular, acho que já estava há muito tempo no YouTube, né? Não sei se é o quão legal mas acho que é porque é um curta baiano, né? Que tá com o Wagner Moura, que acho que seria o primeiro filme dele, né? Borboletas, que foi. Uhum. Ele foi divulgado no canal do Edu Lino, que se eu não me engano é o diretor, né? É um filme bem curioso. Tem quatro. É o diretor mesmo, Eduardo Lino. Tem 5 minutos, acho que vale a pena. Quem curtiu o Wagner Moura pode botar. Eu vou te mandar aqui, não, se você quiser. Que é E bem. aí, tá na expectativa, Matheus, pro Oscar? É melhor. Ah, sim, eu Enfim, não vamos falar muito, né? Porque eu acho que quem ouvir já vai ter. Já sabe quem foi indicado. A gente pode falar no próximo ano, no próximo semana. Mas assim, é uma coisa que eu acho que não tem um filme que eu não gostei nessa corrida, né? O que eu menos gostei é o Wicked, ou às vezes a gente vai ter alguma surpresa, algum filme que eu realmente não gosto vai ser indicado. Mas o Wicked 2 eu achei mais fraquinho, então torcendo para não ter muitas indicações. O F1 também eu não gosto, mas assim, eu acho que não é um filme também muito que eu fico revoltado de ser indicado, enfim. Não, Então, inclusive nas categorias técnicas, certamente ele vai bem, né? mas ele tá cotado para ser melhor filme, né? Mas entre ele e o Wicked eu preferia até o F1.
Apesar de eu achar o Wicked 2 um pouquinho melhor. Mas Vamos. só para te falar do Wagner Moura também, que eu acho que é bom falando, né? Que ele tá no Praia do Futuro também, né? Que é um dos filmes do Karim Ainu, né? Enfim, é um filme que é de. Talvez seja, acho que a minha. Ih, acho que eu vou dar caiu, né? Mas é só para fechar aqui, é um dos meus filmes favoritos do Wagner Moura, talvez a minha interpretação favorita, inclusive, do Wagner Moura. Talvez eu precisaria rever, né, junto com o Agente Secreto para fechar, né, qual seria essa... Rudá, eu tava falando que tudo bem aí? Caiu, né? Mas voltou. Sim, caí, mas tô de volta aqui. Eu falei que eu acho que eu prefiro Wagner Moura no Praia do Futuro do que no Agente Secreto, apesar de ter gostado muito mais do Agente Secreto do que do Praia do Futuro. Olha só, Mas eu acho opinião a interpretação... curiosa. Eu gosto, E, enfim, então acho que vale a pena, que Eu nem gosto rolou com a muito dele em Fernanda. Saneamento Básico, que Também, ele imita verdade. que é um mau ator. Eu acho fabuloso do Saneamento Básico, que são bons atores fingindo que são maus atores, né? Isso a própria Fernanda Torres. É engraçado, né? Porque teve depois do Ainda Estou Aqui, teve a redescoberta, né, digamos assim, da Fernanda Torres em séries, em filmes, enfim. Então, imagino que também vai ter muito com Wagner Moura nesses próximos semanas, próximos meses aí. É Mas é isso, meu isso, né? amigo. Falamos bem, falamos bastante. Agora Show de todo mundo bola. indo assistir lição de casa, assistir o documentário do Godard. Isso, agora. Depois, semana que vem a gente volta falando do Godard. Semana que vem a gente volta mais uma vez. Obrigado, Matheus. Obrigado aos nossos amigos Agradeço, Dá. cinéfilos que nos acompanharam até agora. E até Valeu. a próxima. Valeu, um abraço. Né? Abração. Abraço, pessoal.